Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, a Ana Sá Lopes. Viva Ana! Viva Ruben! Criminalidade em Lisboa até desceu, mas o Presidente da Câmara de Lisboa fala numa situação contrária. Vamos ouvir Carlos Moedas. Vocês sabem, em Lisboa, muitas vezes assaltos à mão armada para roubar um relógio. Quantos é que são reportados? Assaltos que muitas vezes depois não sequer são reportados à polícia. Eu insisto que os crimes que são praticados nesta cidade, neste momento, têm um grau de violência diferente. Assaltar uma pessoa para roubar um relógio com uma arma à cabeça da pessoa não é normal e nunca tinha acontecido em Lisboa. Ter casos como estas violações que aconteceram também não é normal. E reparem, quando há um triplo homicídio e que nós vemos aquilo que se passa na cidade que nunca tinha acontecido, também não é normal. A política é feita de percepções e Carlos Moedas tem a sua. Ana, é normal vermos o Presidente da Câmara de Lisboa neste estado, como acabámos de ouvir aqui neste áudio. Estava muito agitado a falar de uma onda de insegurança em Lisboa. É bom para um Presidente da Câmara agitar esta percepção, se é que podemos chamar, já que os números não comprovam isto mesmo que Moedas está a dizer? Eu acho que não é bom para o Presidente da Câmara nem para a cidade, mas tem sido a estratégia de Carlos Moedas agitar o fantasma dizemos nós e diz a PSP, da insegurança. Ele tem permanentemente agitado essa bandeira. A bandeira da insegurança tem sido a bandeira autárquica de Carlos Moedas nos últimos tempos. E qual é que é o objetivo? É comer o eleitorado do Chega, é isso? Eu acho que sim, acho que é comer o eleitorado do Chega. Acho que neste momento não sabemos quanto é que vai valer o Chega em Lisboa. O Chega é uma grande ameaça nestas autárquicas para todos os partidos, nomeadamente para os dois maiores, PSD e PS, ou para a coligação de Carlos Moedas. Vamos ver como é que se inclui ou não a Iniciativa Liberal. E acho que Carlos Moedas está a fazer tudo porque esta reação quase furiosa, porque é uma reação quase furiosa de Carlos Moedas, que até é um homem bastante calmo, bastante sereno, muito simpático, muito afável. Carlos Moedas, a imagem pública de Carlos Moedas não é o Carlos Moedas que vimos ali quase danado com os números da polícia. Dizendo que nem os conhece, que aquilo não... E depois fez outra coisa, além de dizer que não conhece os números da polícia, que não sabe se são verdadeiros ou se são oficiais, quando são, evidentemente, Carlos Moedas insiste muito dos crimes não reportados à polícia, como se houvesse uma insegurança que os números desconhecem. E, aliás, ele a dada altura faz uma... Quando as pessoas continuam, mas o senhor confrontá-lo com a sua incongruência, não é? De dizer que a insegurança está a aumentar e os números a desmentir que não está. Carlos Moedas diz, mas houve 4 mulheres violadas, vão falar com a família das pessoas que foram assassinadas, falam em crimes de que as pessoas são, para roubar relógios, são atacadas com armas. Ele está a criar, de facto, um sentimento de insegurança que os números não vêm provar, mas pelos vistos ele diz que estes números não valem nada. Os crimes não são reportados. Isto é muito complexo da parte do responsável político estar a dizer que a PSP, ou seja, que os números que a PSP está a apresentar publicamente não refletem a realidade. É o que nos diz Carlos Moedas. Isto é muito, eu acho que é muito grave. Ele está a fazer de facto, como parece que ultimamente agora está na moda toda a gente fazer, uma tentativa de captação dos votos do Chega à conta de cavalgar uma onda de insegurança inexistente, porque os números vieram agora confirmar, nós já tínhamos a noção de que Lisboa não era uma cidade insegura. Depois, claro, Carlos Moedas faz um bocado o que Luís Montenegro também faz, quer dizer, não é insegura, mas queremos que não deixe de ser segura. Mas, no entanto, ele só nos dá exemplos de insegurança em Lisboa. Eu digo uma coisa, juro que se eu não fosse portuguesa, se fosse espanhola, se fosse inglesa, se estivesse a planear uma viagem para Portugal, para Lisboa, eu já não vinha. A sério, já não vinha. Com o Presidente da Câmara a dizer aquelas coisas todas, eu teria pavor. Aliás, nem é preciso dizer-me ser portuguesa. Se eu morasse numa zona muito distante de Lisboa, teria bastante medo de me aproximar de Lisboa perante o quadro que o Presidente da Câmara de Lisboa pinta.
e não a PSP. Mas, pelos vistos, os números estarão errados. Mas o problema é que este discurso que Carlos Moedas faz é para a imprensa nacional, porque nós sabemos que lá fora o discurso continua a ser de Lisboa, a cidade segura, a cidade limpa, a cidade tecnológica, a cidade dos unicórnios. Limpa não está. Pois, sim. Nós conseguimos ver bem. Limpa não está. É um discurso muito perigoso, Ruben. É um discurso muito perigoso. É um discurso que está a querer alimentar. Se há uma coisa que... A história das percepções que se tornam realidade, que, enfim, já se viu, o medo da imigração tem muito a ver com a tal percepção que se torna realidade. Ele está a querer cavalgar a percepção da insegurança para torná-la numa realidade que os números não demonstram, que os números não se estão a demonstrar. É uma estratégia para conseguir captar os votos ao Chega, que nós não sabemos quanto é que valerá em Lisboa nas próximas autárquicas. Eu penso que é, e não penso que isto se possa explicar de outra maneira. Mais polícia nas ruas, todos os autarcas pedem mais polícia nas ruas, todos nós queremos ver polícias nas ruas, mas não pode haver um polícia atrás de cada cidadão em Lisboa. Isso é uma coisa absolutamente impossível. E eu considero isto uma coisa que não tem pés nem cabeça, este discurso de Carlos Moedas, ainda por cima a fúria contra a PSP que ele parecia demonstrar contra os números da PSP, que só faltou dizer, aliás, de certa forma até disse que estariam todos errados porque os crimes não eram reportados. Vi um presidente da Câmara de Lisboa aparecer a dizer a criminalidade de Lisboa está a diminuir e na realidade aparece estes números são mentira, as pessoas sofrem crimes mas não os reportam e a insegurança aumenta. Olha, Ruben, eu só não há contrafactual nisto, mas se por acaso não houvesse o Partido Chega, Carlos Moedas estaria a congratular-se que durante o seu mandato a criminalidade diminuiu em Lisboa. Estaria a congratular-se com estes números. Mas como há Partido Chega, ele vai ter que continuar a fazer a sua narrativa, que é que ele acha que é eleitoralmente mais útil, a narrativa da insegurança em Lisboa. E isso é bastante complicado. Ana, um beijinho. Até amanhã. Um beijinho. Até amanhã, Ruben. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.